Olha, 7 minutos exatamente, já temos 90% da apuração, só que o TSE só pode divulgar daqui a pouco, né, às 8 horas da noite. Não dá para prever nada, né? Exatamente nada, né, nesse momento. Né? Mas está um pouco com ar de Brasil e Chile na Copa do Mundo, sabe? Dos pênaltis, né? Que a gente, aquela coisa de que estava na mão do goleiro e tal, aquele sentimento. E eu acho isso, olha... Isso é ótimo, não, para a democracia? Não, eu vi gente que nunca ambiente. se envolveu com política, envolvido até o pescoço, com debate político, eu quero dizer. E, inclusive, entre os mais jovens. Quer dizer, isso é fundamental. Eu acho que essa eleição, independente de quem levar a eleição, ela já deixou um saldo extremamente positivo. Um tema que eu não abordei aqui foi a questão da política externa. Os 12 anos do PT, essa relação com o PT, o PT estabeleceu uma interlocução com os países aqui próximos da gente, na América do Sul e tal. O Aécio Neves promete ampliar um pouco mais, conversar com os Estados Unidos, com a Europa. Você acha que é isso? Qual a política externa que o próximo presidente deve ter? É conversar, ajudar os países vizinhos ou abrir novos mercados e conquistar a China, União Europeia? Olha, eu acho, no geral, primeiro, eu acho que digamos assim, a geopolítica, principalmente do último governo da Dilma, foi uma geopolítica bastante provinciana. Quer dizer, a ideia de que a gente tem que formar um bloco só na América Latina, apesar de que é importante que a gente tenha relações comerciais com os nossos vizinhos, a Argentina é um dos principais. Por exemplo, quase todos os carros que a gente vende para fora do Brasil é para a Argentina. Então, nós temos uma natural relação com a Argentina. Mas a Argentina quebra toda hora acordos do Mercosul e tudo mais. Então, acredito que sim. Inclusive, do ponto de vista geopolítico mesmo, de problemas de guerra, de conflitos internacionais. Eu diria, resumindo assim, me parece que a diplomacia brasileira dos últimos anos, ela foi essencialmente ideológica. E diplomacia não pode ser ideológica. Ela tem que ser econômica, comercial e pragmática. E, nesse sentido, o Brasil precisa se abrir para outros países e não ficar pautando sua vida econômica internacional por acordos ideológicos. Né? Acho essa diplomacia atrasada. Posso dar um palpite Sim, nessa claro. matéria, William? Porque eu vivi isso profissionalmente nesses últimos 12 anos, de uma maneira ou outra. Essa matéria, a política comercial e a política externa. A política externa é uma política pública, na Constituição, e deve ser uma política de Estado. Isso que o Pondé colocou, ela se transformou paulatinamente numa política de partido, e pior do que isso, porque poderia até ser uma política de partido que tivesse alguma orientação alinhada com o nosso histórico de poder negociador, tolerância com as diferenças, etc. A gente como país, adotou posições em diferentes temas. Eu poderia aqui elencar uma meia dúzia facilmente, que o Brasil nunca tinha se posicionado e não deveria ter feito. Para pegar a questão iraniana, para pegar essa questão palestina, para pegar a questão, a última agora, do Estado Islâmico, essa afirmação do presidente Dilma de negociação e conversa com o Estado Islâmico. Quer dizer, são coisas que ficam ruins para o país. Existem países árabes sunitas participando da intervenção contra o Estado Islâmico. Quer dizer, só o Brasil é que fez essa afirmação fora de propósito. Então, o Brasil perdeu muito com esse tipo de posição e o que isso gera é uma desconfiança dos tradicionais aliados democráticos que não entendem muito bem o que a gente quer dizer com isso. Em outras palavras, a gente colocou nas mãos de algumas autoridades fora do Itamaraty, fora de uma tradição de Estado, de política externa, nos dogmas e na tradição de Rio Branco, algumas decisões muito importantes para o país. O senhor Marco Aurélio Garcia, por exemplo, é uma figura que teve muita influência, ainda tem, e se a presidente Dilma ganhar, continuará tendo, nas políticas regionais. E isso deveria ser arejado, mais uma coisa, deveria ser modificado, repensado, rediscutido. O Brasil tem uma outra posição na América Latina hoje, ele poderia rever o acordo do Mercosul, poderia rever suas relações tão direcionadas para Sul-Sul e ir mais para uma relação com todos os países, como ele sempre teve, com os Estados Unidos, aprofundar relações com os Estados Unidos, que ele deixou de lado. Todo mundo quer ter uma boa relação com os Estados Unidos, mesmo a China, tá certo? Então, acho que aí tem um espaço interessante para mudar a agenda. Deputado. Não, eu acho que, inclusive, na esteira do que está sendo colocado, né, acho que é evidente para todo o país que o Itamaraty brasileiro adotou uma postura de governo, de partido nesses últimos anos. E acho que chegou o momento, inclusive, do próximo Congresso, William, de discutir e rediscutir o modelo do Mercosul, né, que foi estabelecido
30 anos atrás, ainda na época do governo Sarney, e que, de alguma maneira, vem custando muito ao Brasil. Acho que em algum momento aqui se falou que o Brasil cumpre os seus acordos e não necessariamente os nossos parceiros aqui do Mercosul cumprem os seus, né? Isso tem sido recorrente, né? E o Brasil, de alguma maneira, enfim, ignora esse tipo de coisa. Pelo contrário, reforça essa parceria com o Mercosul e com alguns outros países, principalmente Venezuela e Bolívia aqui na América do Sul, e isso apequena a política externa brasileira, né? Eu espero que, de maneira muito objetiva, o próximo governo reveja, inclusive, esse acordo nosso do Mercosul, que, na minha opinião, reduziu a política externa brasileira, principalmente no seu comércio, a nós olharmos aqui para a nossa América do Sul e esquecer o hemisfério norte. Espero que isso altere-se no próximo governo. Aqui no Twitter, o Enio Torres Granel, ele diz aqui, por que o Lula tinha a mesma política externa e não era tão criticado como a Dilma? Essa coisa da continuidade da mudança é o tema. Quem estuda política externa tem sempre essa história de continuidade e mudança, né? Na essência, o Brasil sempre foi um país que teve na sua doutrina de política externa relações não excludentes e assim por diante. O que o PT fez foi escolher algumas matérias que fizeram da política externa muito incisiva, né? Então, um discurso de tolerância e uma ação muito orientada para um lado só. Há vários temas que confirmam isso. O que eu acho, para ficar num tema só, por exemplo, essa mudança da política externa em relação à região e ao Mercosul, a tolerância que o Brasil passou a ter com governos de regime duvidoso, inclusive incorporando a Venezuela no Mercosul, são reflexos de uma orientação que chega quase a constranger. Quer dizer, você não pode pensar de uma área de livre comércio com a Venezuela fazendo parte e considerar a Venezuela um país democrático. Quer dizer, não dá para dizer isso. Quer dizer, essas são coisas que geraram um certo constrangimento. Eu estou recebendo a informação aqui que parece que vai ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Dias Toffoli, que vai fazer o anúncio, né, do novo presidente, porque ele vai ter praticamente às 8 horas da noite o resultado dessas eleições, só que ainda ele não se posicionou, então continuamos com o debate, mas eu posso interrompê-los aqui a qualquer momento para a gente dar esse resultado aqui das eleições, que é a expectativa toda do eleitorado brasileiro, até internacional, né? Não é? Sem dúvida. Sim, Acho claro. que nós chegamos no dia da eleição sem uma definição clara, né? Com as pesquisas, algumas que acertaram, outras que erraram no primeiro turno, mas na prática, tudo dentro da margem de erro e existe uma expectativa muito grande de ambos os lados, seja do lado da candidatura nossa do Aécio Neves, seja do outro lado, né? Espero que o presidente anuncie o novo presidente da República e que ele seja novo de verdade. Agora vamos ao resultado da apuração de votos para presidente da República. É isso, Andresa Boni? É isso, Ian. Depois de toda essa expectativa, vamos aos números. 95,03% de urnas apuradas. A candidata Dilma do PT, 50,99% dos votos. Aécio Neves do PSDB tem 49,01%. 50,90%. Mantém no vídeo aí que nós não anotamos aqui. 50,99% Dilma Rousseff e Aécio 49,01%. São 95,3% das urnas apuradas até agora. Portanto, faltam 5% das urnas. E esse placar aponta Dilma Rousseff como presidente da República, né, ainda. A reeleita, né? Mas temos 5%, Esses 5% dá o quê? que faltam pelo fuso horário é parte da Amazônia e o Acre, né? Provavelmente que a eleição se encerrou agora lá, né? Na Amazônia existe uma tendência de ganho, de vitória da presidenta Dilma, no Acre uma eleição dividida, né? Mas não sabemos onde... As duas áreas acho que não somam 5% do eleitorado, ainda tem urna distribuída pelo país para ser totalizada, e uma diferença de menos de 1%. Agora, a expectativa era essa mesmo, né, Christian? De uma eleição disputada voto a voto. Nós só teremos o resultado mesmo final com 100% das urnas apuradas. Né? Mas eu vou lhe dizer que se esse 5% for realmente o que é do norte, eu me surpreendo com o resultado. Eu achava que, eu estou todo o tempo achando que ia ter uma reversão do regime. Mas vamos ver, 5% pode... Porque não necessariamente os 5 que faltam acompanham, né, essa homogeneidade da apuração até agora. Nós não temos a menor ideia de onde falta essa apuração.
naquele lado do país nós não temos 5% de votos, né? Daquele pedaço que ficou pelo fuso horário a votação até às 20 horas. Então, tem voto de outros locais. Outros estados. Né? Talvez urnas que, enfim, tiveram problemas, enfim, vários estados, né? Então, é impossível se dar uma decisão aqui, uma previsão. A informação que eu tenho é que Acre e Amazonas ainda não começaram a apuração. Não tem o resultado da apuração, não está dentro desses números aí. Dilma Rousseff com 50,99% e Aécio Neves com 49,01%. Mas são apenas os dois estados, Acre e Amazonas Não só inteiro? os dois estados. A certeza que se tem que não está computado esses dois Já estados. está dando empate a eleição. De qualquer jeito, a divisão, Tá no empate seja lá o que técnico. acontecer, é uma divisão realmente muito igual. Quer dizer, é um quadro, diria, como a gente falava de uma polarização do país, é um quadro de divisão E uma preocupante. polarização que, em algum momento, eu acho que o Pondé citou isso, que a campanha da candidatura do PT batia muito no nós contra eles, no rico contra o pobre, e não necessariamente foi assim. Você tem alguma divisão territorial, mas ela, em relação às classes socioeconômicas, se confunde em relação a todo o país. Né? 51% dos votos do candidato Aécio Neves nas pesquisas vem das classes D e E, né? C, D e E. Então, essa divisão que o PT tentou colocar na cabeça de todos durante a campanha não se revela no momento do voto. Né? Alguma divisão regional, sim, né? Vamos aguardar a totalização final dos números. Né? Agora, é interessante porque, do ponto de vista das campanhas, das pesquisas, aparentemente as pesquisas capturaram o crescimento do Aécio, né? Assim como a queda da Dilma. Porque os números que estão aí, pelo menos esses 95% das urnas, parecem acompanhar o que vinha acontecendo. O Aécio começou a subir de novo há 2 dias e a Dilma começou a cair de novo há 2 dias. O número do Ibope... Mas hoje foi não isso vai, que foi né? apontado agora no Datafolha. final. Foi isso que foi apontado. A Dilma parou de subir e o Aécio subiu um pouco, né? E ela caiu um pouco. Pode ser que, se só tiver Acre e Amazônia, pode ser que ela tenha um número um pouquinho mais largo de votos em relação ao Aécio. Então a gente tinha uma previsão aqui de que 8 horas da noite teríamos o resultado Ainda não chegamos lá. dessas eleições, mas não vamos chegar, vamos até o fim do programa mesmo, só no fim do programa que teremos esse resultado. Os senhores falarem sobre a divisão do Brasil, até você que começou com isso, Christian. O Brasil, isso é novidade para o Brasil ou historicamente o Brasil é assim polarizado? Que nós tivemos lá na época do golpe militar. Se for pensar na época do golpe militar, também tínhamos a polarização, né? Mas William, com as características que o Brasil tem hoje, sociedade urbana, 80% das pessoas nas cidades, um país de produção sofisticada na indústria, uma agricultura avançada, não dá para comparar. Quer dizer, é uma divisão realmente preocupante, porque é uma divisão longitudinal, é sul contra norte, é gente que está, enfim, é uma divisão muito preocupante porque você tem que recompor, você quase que divide a nação em 2 grupos e tem um objetivo, uma quase que obrigação de recompor essas divisões num ambiente de muita diferença de visão de Brasil. Eu acho que realmente não dá para comparar com outras passagens da nossa história, não. Durante a sua fala aí, nós mostramos imagens aí de 96% das urnas apuradas. A Dilma está evoluindo mesmo, 51,09% agora, nesse momento. E o candidato Aécio Neves, 48,91%, 95,60%, é isso, 66%, né? Quase 96% das urnas apuradas, temos só mais 4% das urnas. Por enquanto, Dilma Rousseff é a presidente reeleita, né? Por esses resultados aí. Os senhores falaram que é uma surpresa, né, esse resultado, pelo que estava acompanhando pelas pesquisas, é isso? Não, eu não acho que é uma surpresa. Eu acho que, assim, ele reflete o movimento que vinha acontecendo nas últimas 48 horas. Então, para tornar o argumento claro, é assim, talvez se o movimento continuasse, a eleição fosse daqui 2 dias, você tivesse um resultado diferente. As pesquisas apontavam uma tendência de empate técnico. Se isso fosse pesquisa e não eleição, eles estavam justamente na margem de empate técnico, certo? Então, não me parece que seja um caso de surpresa do ponto de vista das pesquisas. Agora, do ponto de vista da continuidade, quer dizer, se você tiver uma continuidade de fato, como aparentemente terá do governo do PT em Brasília, não me parece que, e espero que não, que o Brasil
no próximo governo Dilma esteja igual ao que está agora. Ela vai ter que mudar a política econômica, ela vai ter que responder uma série de coisas e mais. Toda a investigação com relação à Petrobras, né, isso daí continua acontecendo. Independente de quem ganhar, é claro que isso supostamente teria um impacto na eleição, mas eu venho dizendo já há muito tempo que eleitor que tem uma adesão ideológica a um partido, ele não está nem aí para denúncia de corrupção. Ele relativiza, ele diz que não é assim, ele culpa a mídia, que é uma espécie de culpado de tudo que acontece no mundo. Então, o impacto da possível denúncia de corrupção necessariamente não vai para a eleição. Agora, continua acontecendo, quer dizer, o processo de investigação da Polícia Federal continua. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, apesar de, provavelmente, de acordo com o que está sendo mostrado aí, a gente ter uma continuidade do PT no poder, outras coisas continuam a acontecer. Isso que é importante, que esse 48%, 49% da população tenha isso em mente, que o fato de haver uma continuidade institucional do PT do poder não significa que o país necessariamente precisa estar no mesmo lugar e nem significa que o que está se investigando ou que se debateu nos últimos tempos deixou de existir. Entendeu? Eu acho isso muito importante. William, eu acho que vai acontecer o seguinte, se confirmado esse número, o Brasil vai viver, pegando um pouco o exemplo da história, que você pediu aqui para trazer outros momentos da história, nós vamos viver no Brasil o que a gente viveu, do ponto de vista político e institucional, o que a gente viveu no período de 90 a 94. É isso, um ambiente de governo fraco, uma pressão popular, um processo muito profundo, que é inevitável, isso não vai conseguir voltar para trás, tá certo? O tal do petrolão vai ter que ser investigado, o governo está sob pressão, a divisão da sociedade é evidente, então é um ambiente institucional muito instável. Infelizmente, é o que eu acho que deve acontecer. O que a gente viveu entre 90 e 94 está desenhado para viver entre 2015 e 2018. Inclusive de Ou inflação. seja, a se confirmar essa vitória da presidenta Dilma, nós teremos um início de governo muito tumultuado. Eu quero lembrar aqui o episódio do Mensalão, que veio em 2005, o governo Lula com um alto apelo popular e ainda teve dificuldades no Congresso, se falava em impeachment, a oposição responsável naquele momento não avançou com essa ideia e um apoio popular muito grande. Não será o ambiente que a Dilma encontrará nos próximos meses no Brasil, pelo contrário, uma sociedade hostil, enfim, que mostrou nas urnas aí a sua vontade de mudança. Bom, vamos a Brasília, onde está a repórter Luísa Moraes, no comitê da presidente Dilma Rousseff. Luísa. Boa noite, William. O clima aqui é de muita comemoração por parte dos petistas que estão contentes com o resultado da eleição. Até agora, pelo que a gente vê, o resultado da vitória à presidente Dilma Rousseff. Agora há pouco eles gritavam palavras de ordem e a expectativa aqui onde nós estamos, que é um hotel próximo ao Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República, e este local aqui vai sediar a coletiva de imprensa, onde vai acontecer o pronunciamento da presidente Dilma Rousseff. Por enquanto, a movimentação grande, então, como eu acabei de falar, é das pessoas que participaram da campanha, que são os correligionários, que são os simpatizantes, muitas pessoas com bandeiras do PT aqui e, é claro, é grande a presença da imprensa, dos colegas jornalistas, mais de 200 profissionais foram credenciados, muitos de outros países que vieram para cá acompanhar a eleição presidencial no Brasil. Aí você escuta, então, a comemoração das pessoas que são do Partido dos Trabalhadores. A gente volta daqui a pouco com o pronunciamento da presidente Dilma Rousseff, que você acompanha ao vivo no De Olho no Voto. TV Cultura, De Olho no Voto. Muito obrigado, Luísa. Vamos atualizar aqui os números. Aí sim, 51,18% Dilma Rousseff, 48,82%, Aécio, a Dilma com 96%, estamos com 96,24% das urnas apuradas até agora. Tudo indica mesmo que a presidente Dilma Rousseff será reeleita, né? É a nova presidente do Brasil. Então, a expectativa de todo o Brasil hoje. Eu pergunto o seguinte, já tivemos no Brasil números tão
disputados como esse, que a gente está falando um pouco de história? Não tenho referência. Nas últimas 7 eleições, a gente não teve nenhum número parecido com esse. Agora, Na eleição, talvez, do Collor com o Lula, nós tivemos uma diferença de 5%, se não me falha a memória, né? Em 1990. Mas foi 5% e nós estamos aqui com uma diferença de 4%, né? Eu acho que foi a primeira eleição da no democracia. primeiro turno, a gente teve aquele momento Brizola com Lula, que foi muito perto, né? Isso talvez fosse uma coisa assim. Mas depois, no segundo turno, quer dizer, no final, foi aberto. Mas o William, se me permite, eu queria só fazer uma observação, porque isso aqui é registro histórico, né? Na verdade, isso é um documento que se está construindo aqui. Eu acho, confirmando esse resultado, que é o que deve acontecer, eu acho que a gente tem que registrar a importância da manutenção das liberdades no Brasil, entendeu? A liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a liberdade de trânsito, as liberdades. Porque quando um governo fica numa situação essa de maniqueísmo, uma posição de força, de visão da sociedade, a tendência é ele reagir em cima enfim, da força que tem o Estado e do governo, né? E eu acho que como ele vai ter uma metade da sociedade crítica e talvez insatisfeita, é muito importante a gente registrar que as pessoas têm que ter opinião, têm que poder se expressar, têm que poder divergir e não cair numa armadilha que a gente conhece, que alguns vizinhos aí já caíram e que pode levar as coisas para um caminho muito complicado, né? Começar a tratar a mídia e a imprensa como trataram a Veja nas últimas 48 horas, ou seja, esse tipo de situação em que você usa poderes como jurídico para intervir diretamente na liberdade de expressão, que é uma prática na América Latina e em muitos países, né? Eu acho que agora, a oposição institucionalizada, os deputados, enfim, vão ter um apoio da sociedade que talvez não tinham tão de maneira ativa nos últimos anos, né? Então, eu espero que a oposição no Congresso Nacional, eu me incluo dentro dessa oposição, junto com os partidos que aliaram ao Aécio nesse segundo turno, vão ter agora o respaldo da sociedade justamente para garantir essas liberdades, enfim, e para lutar pela manutenção dessas liberdades. Bom, Rodrigo Garcia, muito obrigado, deputado do DEM, muito obrigado pela participação aqui no De Olho no Voto. Luiz Felipe Pondé, muito obrigado. Christian Lobauer, boa noite, obrigado. Vamos a mais um rápido intervalo, depois vamos discutir sobre o resultado da eleição com o historiador Marco Antônio Villa e o advogado Ayrton Soares. Aguarde só um instante.